prática era essa, sugere-se que fiquem de pé. O ofertório será feito na entrada ou na saída da igreja, e os ofertórios em espécie poderão ser deixados na sacristia antes ou depois das celebrações. No momento da comunhão, os fiéis ficarão nos seus lugares nos bancos. Estarão de pé aqueles que querem receber a comunhão e sentados os outros. Serão os ministros a passar nos bancos para distribuir a Santa Comunhão. A comunhão será dada na mão, que deverá ser apresentada bem aberta e com o braço estendido. Ao dar a comunhão, o ministro não deve tocar na mão da pessoa que comunga. Recomenda-se a higienização das mãos antes e depois de receber a comunhão, usando álcool gel a 70%. Para a saída da igreja após a missa, aconselha-se a utilização das portas laterais. Durante o movimento da saída, pede-se aos fiéis manter o distanciamento físico de pelo menos 1,5 metro. Depois da missa, aconselha-se a não ficar em grupos e sempre procurar manter-se o distanciamento físico dentro e fora da igreja.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Unidos espiritualmente com aqueles que nos acompanham através do Facebook, reconheçamos todos que, à frente da grande misericórdia de Deus, somos pecadores e confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, actos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tem piedade, porque pecamos. Piedade, piedade. Cristo, tem piedade, porque pecamos. Piedade, piedade, porque pecamos. Senhor, tem piedade, porque pecamos. Piedade, piedade, porque pecamos.
Oremos. Senhor, que dais a maior prova do vosso poder quando perdoais e vos compadeceis, infundi sobre nós a vossa graça, para que, correndo prontamente para os bens prometidos, nos tornemos um dia participantes da felicidade celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Ezequiel. Eis o que diz o Senhor. Vós dizeis, a maneira de proceder do Senhor não é justa. Escutai, casa de Israel, será a minha maneira de proceder que não é justa? Não será antes o vosso modo de proceder que é injusto? Quando o justo se afastar da justiça, praticar o mal e vier a morrer, morrerá por causa do mal cometido. Quando o pecador se afastar do mal que tiver realizado, praticar o direito e a justiça, salvará a sua vida. Se abrir os seus olhos e renunciar às faltas que tiver cometido, há de viver e não morrerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Lembrai-vos, Senhor, da vossa misericórdia. Lembrai-vos, Senhor, da vossa misericórdia. Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos, ensinai-me as vossas veredas, guiai-me na vossa verdade e ensinai-me, porque vós sois Deus, meu Salvador, em vós espero sempre. Lembrai-vos, Senhor, da vossa misericórdia. Lembrai-vos, Senhor, das vossas misericórdias e das vossas graças que são eternas. Não recordeis as minhas faltas e os pecados da minha juventude. Lembrai-vos de mim, segundo a vossa clemência, por causa da vossa bondade, Senhor. Lembrai-vos, Senhor, da vossa misericórdia. O Senhor é bom e reto, ensina o caminho aos pecadores, orienta os humildes na justiça e dá-lhes a conhecer os seus caminhos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa misericórdia. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, se há em Cristo alguma consolação, algum conforto na caridade, se existe alguma consolação nos dons do Espírito Santo, alguns sentimentos de ternura e misericórdia, então completai a minha alegria. Tendo entre vós os mesmos sentimentos e a mesma caridade, numa só alma e num só coração. Não façais nada por rivalidade nem por vanglória, mas com humildade. Considerai os outros superiores a vós mesmos, sem olhar cada um aos seus próprios interesses, mas aos interesses dos outros. Tende em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus, ele que era de condição divina, mas se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens, aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Aleluia, mo bongani, nageke na ogamo. Aleluia, mo bongani, mo vumbi wa iguaçu. Aleluia, 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 mobongani, aleluia, mobongani, venha que na ogamu, aleluia, 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 mobongani, aleluia, mobongani, venha que na ogamu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Foi ter com o primeiro e disse-lhe: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Mas ele respondeu-lhe: não quero. Depois, porém, arrependeu-se e foi. O homem dirigiu-se ao segundo filho e falou-lhe do mesmo modo. Ele respondeu: eu vou, Senhor, mas de fato não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles responderam-lhe: o primeiro. Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, os publicanos e as mulheres de má vida irão diante de vós para o reino de Deus. João Batista veio até vós, ensinando-vos o caminho da justiça, e não acreditastes nele. Mas os publicanos e as mulheres de má vida acreditaram. E vós, que bem o vistes, não vos arrependestes, acreditando-lhe. Palavra da salvação. Os publicanos e as prostitutas vão entrar antes de vós no reino dos céus. É um falar duro aquilo de Jesus com os fariseus que o escutavam no templo. Mas qual é a censura que Jesus faz a este homem de religião? Antes de mais, ressalta a distância entre o dizer e o fazer. E esta é uma hipocrisia muito presente sempre na igreja. Mostrar-se bem fiéis à frente dos outros, dizer boas palavras, parecer que conhecemos bem a Bíblia, não é? Aquele modo de falar, se Deus quiser, graças a Deus, irmão, irmã. Mas depois, como vivemos? Quais são as ações da nossa vida? Jesus explica-o narrando uma parábola. Um homem tinha 2 filhos. Aos 2 pede para irem trabalhar na vinha. O primeiro não quer ir, fala espontâneo e também parece recusar a potestade do pai. Mas depois muda de ideia e vai. O segundo, pelo contrário, diz sim, prontamente. Mas depois, o seu sim não tem nenhuma raiz nas ações da sua vida e não vai. A este ponto, Jesus pergunta aos fariseus: qual dos 2 fez a vontade do Pai?
E eles não podem responder senão o primeiro. Várias vezes no Evangelho repete-se a exortação que só as palavras não bastam. O que conta é fazer a vontade de Deus. Mas as palavras sem as ações são também palavras de oração vazias. Eu posso rezar o terço 10 vezes por dia, mas se quando saio insulto o meu irmão, não tem nenhum valor. Como também podemos ler claramente em muitas partes do Evangelho, mas em particular no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, se não se ajudam os pobres, toda a nossa religiosidade torna-se vazia. É por isso que, abrindo uma pequena parêntese, queria agradecer mais uma vez às comunidades e todos os fiéis que hoje e outras vezes oferecem ofertório em bens. Vocês já sabem o que oferecer, não é? Aqui, quando se faz ofertório nesta paróquia, não se oferece vinho tinto para os padres. Se oferece bolacha, arroz, açúcar, azeite para os necessitados. Porque todos os meses damos cestas básicas às famílias que precisam e outras vezes chegam, porque alguns dias tenho bicha eu no meu escritório. E também vamos sustentar o trabalho da comunidade de Sant'Egidio, que cada semana oferece cerca de 400, 450 refeições àqueles que vivem na rua. Esta é uma religiosidade cristã que tem raízes na caridade. Mas não esquecemos aquele que é também um momento pessoal e casual, às vezes, da nossa caridade. Se encontra um menino na rua que tem fome, damos 10 meticais. Melhor seria um pouco de bolacha. Eu vos digo um segredo, no meu carro tenho sempre uma caixa de bolacha. Quando me pedem, prefiro não dar dinheiro. Aquele dinheiro, de verdade, não se sabe se acaba em álcool ou outras coisas. A bolacha acaba na barriga, com certeza. Mas a nossa caridade pessoal, que seja uma esmola, que seja um pouco de comida. E eu sei, não minto, sei que muitos entre nós fazem isso. Né? Com uma pessoa que dorme na rua abaixo da nossa casa, aquele idoso que fica ali na esquina, aquele outro que tem necessidade, sabemos onde está. Mas esta é uma verdadeira religiosidade, como aquela de perdoar os outros. O problema dos fariseus, que fazem zangar muito Jesus no Evangelho, chama-se hipocrisia. Hipocrisia, que seria vestir-se bem no domingo para chegar na igreja e sentar-se no primeiro lugar, coisa que aqui já não acontece porque vos indicam qual é o lugar onde vocês têm que sentar. Então, aqueles que estão sentados no primeiro, no último, não se preocupem porque não são vocês que decidiram onde sentar. Mas mostrar-se, e isto, claro que às vezes não é que os padres, eu pessoalmente, somos imunes deste modo de viver. E eu tenho uma responsabilidade maior, porque me é pedido de presidir e pregar. E aqueles que fazem boas homilias e depois na vida se comportam, dizemos, com muito egoísmo, é claro que o testemunho é aquilo que é. As prostitutas, meninas
que são constrangidas a vender o seu corpo. Às vezes, não são elas que mandam sobre o próprio corpo, mas há uma pequena ou grande organização. Os pecadores. Mas quem pode dizer de não ser pecador? Quem pode chamar-se justo à frente de Deus? Aqueles que não estão bem de cabeça. E se pode ver, o orgulhoso, aquele que se pensa sempre melhor do que os outros, torna-se ridículo. Ridículo. Não só triste, ridículo. Todos podem ver que aquela pessoa é um estúpido, que mostra aos outros quanto ele é melhor. E não esquecemos, queridos todos, e queridas irmãs em particular, mas queridos todos, que a fofoca tem origem no meu sentir-me melhor e superior do que os outros. E também naquela fragilidade de um pecador que não quer reconhecer-se pecador. Então fala mal dos outros para procurar alguém que é pior do que ele. Grande fragilidade, grande fraqueza. Um homem e uma mulher de Deus que amam o Senhor e fazem o bem, não precisam de fofocar. E procuram o bem nos outros, porque em todos nós há bem e mal. Podemos fofocar de todos. Podemos fofocar do pároco, podemos fofocar de um qualquer entre nós. Somos todos pecadores. Mas na nossa vida há o pecado, mas também há o bem. Por que não procurar o bem nos outros? Que chamaria-se benignidade, que é uma virtude muito cristã, benignidade. A ser, procurar o bem nos outros. O primeiro, que diz que não e depois vai, chama-se Deus Pai. O segundo, que diz que vai e depois não vai, chama-se Deus Senhor. Senhor no sentido não cristão, Senhor no sentido de dono, de patrão. Sente longe e torna o cristianismo uma doutrina. Por isso que eles não escutaram João Batista, porque João Batista falava forte do coração e tocava no fundo das consciências. Abria aquelas portas do nosso coração que nós não queremos muito que seja aberta, porque ali está o nosso sujo. E não queremos que os outros vejam o nosso sujo, mas nós também, principalmente, recusamos de ver. Mas Jesus sabe que um pecador pode sempre mudar. Quantas vezes no Evangelho nós encontramos pecadores que se convertem? Aquelas prostitutas com quem Jesus normalmente tem relações amicáveis, de carinho e ternura no Evangelho. É claro que dá escândalo, daria escândalo hoje também. Se vocês encontrassem o vosso pároco aqui na Praça da Independência, falar com as prostitutas, não é? A fofoca decola. Mas Jesus escolhe os últimos porque eles precisam mais do seu amor. E as prostitutas tornam-se amigas, discípulas de Jesus. Os pecadores convertem-se porque percebem do coração de Jesus sair uma misericórdia que não é deste mundo. O justo, aquele que fecha a porta do seu coração e não deixa entrar as palavras do Evangelho, ele não se converterá e não receberá perdão. Não porque Deus não quer oferecê-lo, mas porque ele não está a pedir-lo. E se eu não peço, não receberei.
No Evangelho de Lucas, ao capítulo 3, todos aqueles que vão a escutar a pregação de João Batista acabam pedindo-lhe: que devemos fazer? Esta é uma boa pergunta, que todos nós, à frente do Evangelho de cada domingo, deveríamos fazer a nós mesmos. Agora, eu acabo de escutar este Evangelho, sou convidado a receber a Santa Comunhão, vou sair daqui. O que devo fazer? Como devo mudar? O que deve acontecer na minha vida, no meu dia a dia, depois de ter participado na missa deste domingo? E assim mudamos, e assim mudamos. Mas aqueles que vão à missa, entram, se sentam, levanta, dizem, saem, voltam para casa e preparam o almoço sem pensar, como os fariseus. Não pediram perdão e não vão recebê-lo. Um grande exemplo que vamos fazer melhor no próximo domingo, 4 de outubro, é aquilo de Francisco de Assis. 4 de outubro, grande dia de paz pelo nosso país. São todos convidados à tarde, como já é tradição, às 16 horas, aqui no pátio, faremos um encontro interreligioso de paz. E quanto precisa-se de rezar e falar de paz neste momento no mundo e também no nosso país. Temos todos um pouco medo e preocupação daquilo que está a acontecer. Misterioso ataques no norte nos preocupam muito. Precisamos de paz. São Francisco de Assis, homem de paz, é principalmente um homem que escutou a palavra do Evangelho e imediatamente pô-la em prática, a letra. Se diz em latino, falando de São Francisco de Assis, sine glossa. Pôr em prática a palavra de Deus sem comentar, sem juntar uma palavra minha. Ele não foi um herói, foi um homem humilde que aceitou de ser um pecador, que escutou a palavra de Deus e mudou a sua vida e aquela do mundo. Também pode ser assim para nós, caríssimos irmãos, porque os nossos olhos, às vezes, estão cheios de nós e dos nossos problemas, mas podemos dirigir cada domingo o nosso olhar para o Senhor, escutar a sua palavra, reconhecer que somos pecadores, sair e procurar situações, condições de vida prática da nossa religião, vida prática, perdoar, encontrar, comunicar o Evangelho, fazer caridade, mudar o meu coração, viver mais limpos. E todos nós, como São Francisco de Assis, e como aqueles publicanos e prostitutas que encontraram felicidade em reconhecer-se pecadores, receberemos a misericórdia de Deus. Creio num só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio num só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, uma, santa, católica, apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos em Cristo, oremos pelos filhos que dizem sim e por aqueles que só sabem dizer não ao convite para trabalharem na vinha do Pai. E supliquemos todos juntos, pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pelo Papa e pelos bispos que confirmam na fé, pelos presbíteros e diáconos que nos servem e por todos os discípulos de Cristo, oremos ao Senhor. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pelos que exercem o poder com humildade, pelos pecadores que se afastaram do mal e pelos justos que deixaram de ser bons, oremos ao Senhor. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pelos homens seguros de si próprios, por aqueles que reconhecem a sua fragilidade e por todos os que se levantam quando caem, oremos ao Senhor. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pelos que já morreram, marcados com o sinal da fé, por aqueles que às escuras procuram a Deus e pelos que não o buscam nem o servem, oremos ao Senhor. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pelos professores e alunos de todas as escolas, pelos que vão entrar no último ano de estudos e pelos que já terminaram, mas estão desempregados, oremos ao Senhor. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pela nossa Assembleia de domingo, pelos seus membros mais ativos e fiéis e por todos aqueles que se recusam a servir a comunidade, oremos ao Senhor. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Senhor Pai Santo, fazei nascer em cada um de nós os mesmos sentimentos que havia em vosso Filho, que se entregou à morte pelos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então me chama yanga, zeganzela osiyanga, gatigila mi save na tanze olosha, zidanyika na zinga felele, yamukela, Nabiyili itongo osiyanga, ziyikasha usiwana janga, neshitongo nzonyika imelo, yamukela.
Mawakuloko weosianga uranukela mambale Ivale ya kukeza ati jalo taku Sitanyika na jinga pelele ya mukela Rambi hili tongo siyanga Tigikasha usiwana tanga Beshi tongo ntanyika imbelo Ya mukela Osi mamba yanga Nambi hili itongo osi yanga Tigikasha usiwana janga Nejitongo ntoyika imbelo Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, com a honra e glória do seu nome, para nosso bem de toda a Santa Igreja. Deus de misericórdia infinita, aceitai esta nossa oblação e fazei que, por ela, se abra para nós a fonte de todas as bênçãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio Corações de nós. ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, verdadeiramente nosso dever e nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal, ele passou fazendo o bem e socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, vem ao encontro de todos os homens, atribulados no corpo e no espírito, e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também à noite da dor se abre a luz pascal do vosso Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. O Shwengile weosi, o Shwengile, o Shwengile weosi, o Shwengile, o Shwengile weosi, o Shwengile weosi. Atilo nemesava vitwalisa, okoloko mbajwako osana, osana enhla matilweni, osana enhla osana, oshwengile weosi, oshwengile weosi, oshwengile. Oshwengile weosi, oshwengile weosi, akeselwe atakahi, ewe utashekwe mbokolokomba, osana yata matilweni, osana yata osana. Oshwengile weosi, oshwengile weosi, oshwengile, oshwengile weosi, oshwengile weosi, oshwengile. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, e dando graças partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças, porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Francisco, o Bispo Auxiliar Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo e ao nosso país saúde e paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. E a paz do Senhor esteja sempre convosco, O amor de Cristo nos uniu. e com o coração e os olhos, saudai-vos na paz de Cristo. Per il sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi il cibo di vita eterna. Chiyambana shakulu kuba, Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, uso saka obeza misava, ienchele ojome. Chiyambana shakulu kuba, uso saka obeza misava, ienchele ojome. Chiambana shankolo komba, uso saka obeja misava, ihanani kojola. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. O corpo e sangue de Cristo nos aguardem pela vida eterna. Amém. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou,
o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousadas eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou. Sempre o seu nome eu orarei. Eu encontro mil abismos, nos caminhos eu vou. Segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida. No banquete em sua casa, muito alegre eu vou. O lugar em sua mesa me preparou. Ele hoje minha fronte e me faz ser feliz e transborda minha taça em seu amor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Bem à frente do inimigo, confiante eu vou. Tenho sempre o Senhor junto de mim. Seu cajado me protege, eu jamais temerei. Sempre junto do Senhor eu estarei. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará.
do Senhor eu irei habitar, e me canto para sempre irei cantar. Oh, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Senhor, eu quero te louvar, orar e bendizer. Senhor, eu quero te louvar, orar e bendizer a ti, Senhor, somente a ti. Eu hei de amar e adorar a ti, Senhor, somente a ti. Eu hei de amar e adorar. Senhor, eu quero te pedir ajuda e proteção. Senhor, eu quero te pedir ajuda e proteção. A ti, Senhor, somente a ti, eu hei de amar e adorar. A ti, Senhor, somente a ti, eu hei de amar e adorar. Senhor, eu quero agradecer os dons que tu me dás. Senhor, eu quero agradecer os dons que tu me dás. A ti, Senhor, somente a ti, eu hei de amar e adorar. A ti, Senhor, somente a ti, eu hei de amar e adorar. Oremos. Fazei, Senhor, que este sacramento celeste renove a nossa alma e o nosso corpo, para que, unidos a Cristo, neste memorial da sua morte, possamos tomar parte na sua herança gloriosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Peço agora um pouco de escuta, porque tenho uma carta do Senhor Arcebispo que chegou para este domingo. Caros, dirijo-me a vós por este meio para mais uma vez vos saudar e animar na caminhada de fé e da Igreja. Continuamos a atravessar tempos difíceis, sem a clareza de onde vamos, nem a certeza de quando toda a conjuntura que vivemos vai ter o seu fim. Desde o dia 7 de setembro vivemos o estado de calamidade pública, cujo término é imprevisível. A nossa cidade, província de Maputo, vem sendo fustigada a cada dia com números muito elevados de novos casos de infecção pela Covid-19. Estamos efetivamente no alerta vermelho,
com sinais evidentes de uma ameaça que se pode converter num desastre de grande magnitude. Por isso, queridos filhos, neste contexto, somos chamados para uma responsabilidade cada vez maior de cuidarmos da nossa vida e da vida dos outros. Apesar da situação acima referida, tivemos o relaxamento de algumas medidas que também nos permitiram reabrir as missas públicas. Exorto-vos a não confundir, em momento nenhum, as medidas de relaxamento com a autorização para negligenciarmos os cuidados de prevenção. Depois de ouvir os párrocos, oriento-vos para o seguinte: as igrejas paroquiais e todos os locais de celebração eucarística continuem observando na íntegra as medidas de prevenção. Continua suspesa a celebração dos sacramentos de batismo e confirmação, exceto nos casos especiais. O sacramento de penitência seja celebrado com um distanciamento físico e uso de máscara. Retomaremos a catequese no mês de outubro usando vários meios já identificados. E aqui não significa retomar a catequese física, dizemos presencial, mas utilizaremos a Rádio Maria e provavelmente também Facebook, de modo que os vossos filhos poderão participar na catequese de primeira, segunda, terceira fase, etc., em casa, numa precisa hora, escutando um programa da rádio. Peço o engajamento de todos, os párocos, as comissões paroquiais de catequese, os catequistas e os responsáveis dos núcleos, para que alcancemos o objetivo de permitir que os catequizandos continuem a cultivar a sua fé e não se afastem demasiadamente da Igreja. A peregrinação de outubro, dia 11 e 12, ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima de Namaasha, será feita da mesma forma com que foi feita no mês de maio, a ser, serão apenas poucas pessoas previamente indicadas a participar. Os outros peregrinos acompanhem as orações do santuário pela Rádio Maria e participem em simultâneo na reza do terço. Louvo a Deus e vos agradeço pelo vosso empenho em ajudar os mais frágeis. A realidade mostra que cresceu muito o número dos que passam fome. Por isso, continuo a apelar-vos para o gesto solidário no núcleo e na paróquia. A Caritas Arquidiocesana está aberta para receber as ofertas e fazê-las chegar aos mais carenciados. Caros filhos, não percamos a fé e a esperança de viver neste tempo difíceis. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A nossa Mãe Maria interceda pelas vossas intenções e Deus vos abençoe abundantemente. Dom Francisco Chimoio, Arcebispo. E eu aqui queria agradecer a todos vós, primeiro pela responsabilidade clara que vocês tomam em vir à missa com máscaras, com as medidas. Lembro-vos que pode-se sair da porta central, aqueles que estão mais no fundo, das portas laterais, aqueles que estão mais perto aqui do altar. Saindo, não fazer grupos e cumprimentar, porque é domingo e não é que devemos fugir sem dizer uma palavra aos nossos irmãos, mas mantendo sempre o distanciamento social e falando os outros com máscaras. Aqui na nossa catedral, além deste bonito coro da Missa das 10 e também da equipa técnica que nos ajuda com o Facebook, temos acolhimento, todas as medidas de prevenção e, como vocês bem sabem, depois de cada missa é higienizada a catedral. Então, nada aqui pode acontecer. Continuamos assim, todos nós, com muita seriedade e responsabilidade, e o Senhor nos guardará no tempo futuro. O Senhor esteja convosco. O Senhor nos abençoe e nos proteja. O Senhor faça brilhar sobre nós o seu rosto. Nos acompanhe com a sua misericórdia sempre, mas em particular neste tempo nos conceda saúde e paz. Amém. E abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor nos acompanhe.
Graças a Deus. Ritorna și quembo misa veni, devote sam profeta Isaia, zavile la Roma manchana, uko Roma mine, tatana, Roma minenza, diniketa kufamba, misa veninzi donzisa areto. Roma minenza, diniketa kufamba, misa veninzi donzisa areto. Kereke ya Yesu misa veni, Yesu wale zita Roma mane, kufambisa marongola yanga, uko Roma mina. Tatana, Roma meneza, diniketa kufamba, misa veninzi donzisa areto. Roma meneza, diniketa kufamba, misa veninzi donzisa areto. Wenemo Christe akerekene, Yesu alinzi taroma mane, kamula ke embilo enkwayo, kaya